Olá, gente! Eu queria fazer um vídeo bem legal para vocês entenderem. Vamos jogar um vídeo de que mesmo? Deixa eu ver. Tem Eu posso falar também? tem um jogo do Zênio. Trouxe junto a minha prima. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia. Eu sou o primo do Enzo. Não liga.